Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu o deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. A voz de Deus, todos não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor e aclamamos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro cantemos com louvores e com cantos de alegria celebremos. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos antes de Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. Nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração. A voz de Deus, oxalá ouvisse hoje a voz de Deus. Não fechei os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração. Voz de Deus, não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato,
os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Podemos sentar. Meus caros irmãos e irmãs, São Paulo exortava as suas comunidades a suportar-vos ou a suportar-lhes uns aos outros na caridade, como ele nos escreve. E São Paulo nos falava de um suporte que nós devemos dar uns aos outros, né? De nos ajudarmos na nossa caridade. Esse suporte de sermos um para o outro o amparo. Um suporte onde nós vamos nos ajudando no transcorrer da nossa caminhada terrena. E esse suporte, ele requer que nós busquemos, né, no nosso cotidiano, um amadurecimento do nosso próprio ser. Porque nós vamos nos lapidando, né? A vida vai nos ensinando, a vida vai nos mostrando e nós vamos nos lapidando. E o nosso lapidar, ele também pode acontecer ou advir através do nosso ato da correção fraterna, quando nós nos corrigimos uns aos outros, né? Quando nós podemos nos ajudar tanto no suporte, de nos sustentarmos uns aos outros, quanto no ato de nos ajudarmos nesse crescimento, no nosso amadurecimento, aprofundamento do nosso próprio ser. E reconhecer quem nós somos ou de que forma nós agimos, exige que muitas vezes os outros possam olhar, né, e nos demonstrar de que forma nós vamos agindo no transcorrer da nossa vida. Quando nós acertamos e quando nós erramos. Porque a nossa fragilidade humana muitas vezes nos leva a uma incapacidade de reconhecer as nossas próprias faltas. E muitas vezes nós presumimos na nossa vida
que nós somos perfeitos, né? Nós olhamos somente o erro nos outros, nós esquecemos de olhar a nossa própria imperfeição, as nossas próprias dificuldades. Rubem Alves, no livro dele, ele escreve que a nossa incapacidade de ouvir é uma manifestação puramente constante e sutil da nossa própria arrogância e da nossa vaidade, porque nós sempre pressupomos que nós somos os mais belos, né? Então, no outro existe o erro, e a minha incapacidade de ouvir e reconhecer me torna muitas vezes vaidoso, me torna prepotente, me torna muitas vezes rude comigo mesmo e rude com os outros. Churchill dizia que é necessário muita coragem para falar, mas também muita coragem para ouvir, né? Porque geralmente nós não queremos ouvir os nossos erros. Muitas vezes nós não queremos ouvir e ver quem nós somos, porque nós temos uma ideologia própria daquilo que nós somos, né? Nós moldamos uma figura própria daquilo que nós somos e do que nós nos constituímos. E nós temos essa dificuldade, muitas vezes, desmontar essa figura que nós mesmos montamos de nós. Nós temos essa dificuldade de desconstruirmos aquela imagem que nós construímos de nós mesmos. Mas é necessário com que nós pairamos sempre, com que nós tenhamos a capacidade de parar, né? A nossa capacidade de olhar para dentro de nós mesmos, para reconhecer essa nossa própria fragilidade. Shakespeare dizia, muitos gostam de falar, né? Mas poucos são aqueles que gostam de ouvir, né? As suas próprias, com prazer o que praticam. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de ouvir, né? Essa nossa própria fragilidade, de reconhecer a nossa própria fragilidade como ser humano. Às vezes nós até reconhecemos, mas o nosso íntimo, mas nós nunca deixamos transparecer aos outros, né? Essa nossa própria dificuldade no nosso dia a dia. E nossa caminhada, ela exige que nós caminhemos juntos, que nós nos ajudemos nessa nossa busca de irmos nos aperfeiçoando. Porque a santidade, ou a busca da santidade, ele exige de cada um de nós o desmontar de algumas peças, né, desse nosso próprio ser. E que muitas vezes é dolorido para a gente reconhecer que nós temos que mudar em alguns sentidos, né? É difícil para nós reconhecermos toda essa nossa fragilidade. O livro de Provérbios 19:20 diz, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim tu sejas sábio. Para que sejamos sábios, é necessário que nós ouçamos a correção. É necessário que nós tenhamos a capacidade de olhar efetivamente, me disseram uma coisa e eu não concordo, né, com o que disseram de mim. Mas para pensar. Para analisar, será que eu não sou assim? Será que eu não tenho que mudar? Será que eu não tenho que reconhecer em algumas coisas que eu pratico, né? Que eu me faço sofrer e também acabo fazendo sofrer os outros? Quer ver algo muito constante quando a gente vai atender, muitas vezes, né? Fazer direção espiritual com as pessoas. Às vezes tem pessoas que nós conhecemos e ela começa a falar de coisas do outro que ela não gosta. E às vezes nós percebemos que aquela coisa que ela não gosta no outro, está nela. E ela transfere para o outro. Porque aquilo que incomoda nela, ela olha no outro. E ela joga para o outro, né? Não é um defeito, né? Mas é o que nós construímos em nós e muitas vezes não percebemos. É o que nós vamos adquirindo e muitas vezes não percebemos. O ato de ajudar o outro, ele não requer que nós atiremos a pedra ao outro, né? Mas é uma transformação suave, um diálogo suave, de mostrar na gratuidade do meu coração ao outro os erros, né, que muitas vezes comete. Nós não ouvimos somente com os nossos ouvidos exteriores, né? Também uma escuta interiorizada, né? Uma prática interiorizada, uma escuta profunda. Entre todos os nossos sentidos são úteis para discernir aquilo que eu sou, aquilo que eu constituo. Como nos diz tanto a primeira leitura de hoje, como o Evangelho, ou como nos diz Jesus, a segunda leitura de hoje, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele que me diz eu não amo o próximo, mas eu amo a Deus é mentiroso. Então, a constituição de ajudarmos uns aos outros, ela requer que nós amemos ao outro, né? Porque o amor faz com que nós ajudemos uns aos outros a caminhar no dia a dia.
Irmã Dulce dizia, Santa Dulce dos pobres dizia, as pessoas que espalham amor não têm tempo de atirar pedra nas outras. Então, se nós espalhamos o amor, ou se nós ajudamos uns aos outros no amor que é intrínseco em cada um de nós, que é próprio de cada um de nós não atiramos pedra no outro, nós vamos procurar ajudá-lo. Mas muitas vezes é mais fácil atirar pedra, né? E às vezes nós vemos que naqueles que nos atiramos as pedras, são aqueles que nos ajudam em determinado momento da nossa vida, na nossa caminhada, né? Quantas vezes apedrejamos os outros, né? E vamos ver lá na frente, ele que tantas vezes eu critiquei, né? Ele que eu tantas vezes atirei, porque muitas vezes nós criticamos e não ajudamos o outro. O ajudar, ele não requer a crítica, ele não requer atirar pedra no outro, mas quer ajudar na suavidade, na simplicidade, no amor que eu posso transmitir ao outro aquilo que eu trago dentro de mim. Padre Antônio Vieira já escrevia, a propriedade da quantidade é poder dividir-se. A propriedade do amor é querer multiplicar-se. Então, quando eu amo, eu multiplico. Quando eu amo, eu ajudo. Quando eu amo, eu mostro ao outro aonde ele erra. É função de cada um de nós nos ajudarmos na nossa caminhada. E muito mais função de cada um de nós nos abrirmos ao outro, a nos ajudarmos. A crítica construtiva, porque existe a crítica destrutiva, que destrói, tem o único sentido de destruir o outro. Mas na crítica construtiva, eu ajudo o outro. E nós devemos deixar nos ajudarmos. Não é sinal de fraqueza deixarmos nos ajudarmos uns aos outros, né? É sinal de humildade, né? Pelo contrário, é humildade de conhecer a sua própria fragilidade e deixar-se ajudar pelo outro. Então, que nós possamos nesse conceito, que nós possamos olhar a nossa caminhada, que nós possamos de uma forma muito tranquila reconhecer o quanto todos nós precisamos mudar muito para chegar um pouquinho distante da santidade, né? Mas o quanto nós ainda precisamos caminhar e amadurecer no transcorrer da nossa vida. Às vezes nós vemos que uma família se destrói porque falta isso, né? Faltam dos lados ouvir, faltam dos lados falar, né? Falta-se compreensão, falta amizade. Tudo isso é necessário na nossa caminhada. É necessário na família, é necessário no trabalho. Às vezes é mais fácil eu ficar de mal do outro do que eu ajudá-lo, né? Com a palavra de construção. Eu não quero mais saber daquele ali, porque ele me magoou. A gente se magoa muito fácil, né? O Arnaldo dizia isso. Nós parecemos florzinha mimosa, não pode falar nada que já desaba, né? Então a gente tem que se ajudar, né? A gente tem que ser fortalecido por essa graça um do outro, por ajuda um do outro. Existem coisas em mim que são erradas, como existe coisa no outro que é errada, e nós vamos assim nos ajudando mutuamente na nossa caminhada, nos fortalecendo na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.